quero ir para Brasília, são 1.000 quilômetros. Eu vou rodar 400 quilômetros, aí eu vou ter que ficar 12 horas carregando, aí eu rodo mais 400 quilômetros para completar 800 quilômetros, passo mais 12 horas carregando, e aí eu completo mais 200 quilômetros. Né? Com carro a combustão, a gente sabe que a gente chega ali, encosta no posto de gasolina, abastece em 5 minutos e vai embora. Né? Então, uma viagem num carro elétrico que vai durar 3 dias, num carro a combustão vai durar 20 dias. Como fazer? O que fazer? De que forma fazer? A melhor ideia que eu vejo nesse aspecto é ter postos de troca de bateria. Né? Você vai pagar pela bateria recarregada, não pela bateria completa em si. Aí você chega lá, deixa a tua bateria descarregada para carregar para outra pessoa usar, e você pega uma bateria carregada e vai embora. Tá? Essa é a melhor ideia que eu consigo encontrar neste momento com a tecnologia disponível atual. Né? E sabemos que a bateria não é reciclável, principalmente a de lítio-íon, né? E que destrói muito mais a natureza do que combustível, entre aspas, fóssil, né? Porque o combustível que utilizamos, por exemplo, o álcool, não tem nada de fóssil, né? E o combustível, gasolina, diesel também, a profundidade é muito maior do que dos fósseis que são encontrados no máximo até 16 mil pés de profundidade. Então, combustível não é fóssil, né? Segundo estudos que eu consegui fazer, o pessoal que quiser pode procurar no Google depois. Então, a solução que eu vejo, no caso de bateria, é trocar a bateria, pagando apenas a recarga, ao invés de pagar a troca de bateria ou perder de 12 a 24 horas numa viagem extensa, por exemplo, para chegar até o seu destino final. Obrigado, Leandro. Fragoso e as pessoas que chegaram depois aí, ó, vocês podem levantar a mão, tá? E a gente dá a palavra. Por gentileza, fiquem à vontade para falar. Tranquilo? Obrigado aí, Leandro. Então, no caso, você considera que essa problemática da bateria, né, seria uma solução sustentável e que o Evitol estaria ajudando isso, né? Isso no transporte que o Evitol está fazendo ali e com esse tipo de troca de bateria que você está propondo aí, essa modalidade de troca, né, seria sustentável. Muito obrigado. Então, agora é o Augusto, né, tá na vez. Augusto. Só complementando o Leandro, eu acho que esse tipo de troca hoje funciona com as aeronaves, por exemplo, os drones agrícolas, né? Os T-40, T-30, que você consegue fazer essa troca por slot, né? Bota carregando, trocou ali para a aeronave vem e você troca. Só que para os carros elétricos hoje, como você vê, hoje, elas fazem praticamente parte da estrutura do carro, né? Principalmente da parte de baixo do carro. Então, quer dizer, fica inviável. Outra coisa, acredito também que eu não sei, no IV eu não vi, eu não sei como é que vai ser compartimentado essas baterias. Não sei se seria viável esse tipo de sugestão, né? Mas tudo é possível, né? Eu acho que interessante também que a gente tem que ficar ligado. A gente tem hoje o químico aqui, o Celso, né? O Célio, desculpa. Ele pode falar um pouquinho mais sobre esse. Eu acho que o grande problema das baterias hoje, principalmente que estão se tentando resolver ao longo do tempo, em caso de incêndio, em caso de explosão, né? Que nós temos visto muitas coisas acontecendo. E desde 2023, no primeiro curso que nós fizemos lá em São Pedro da Aldeia, em outubro, nós sempre batemos muito nessa problemática, né? E começamos a fazer alguns estudos sobre isso. Mas depois, se o pessoal quiser, se o Célio quiser dar uma parte aí falando sobre o lítio, até para a gente ter uma ideia do que é, né? Que muita gente, todo mundo fala, todo mundo comenta, mas acho que nem todo mundo sabe ao fundo. Tá ok. Gama tá na vez, Gama. Sim, então. Eu acho que um ponto importante ali que o Leandro levantou, né, que seria a forma mais adequada que fazendo essas trocas de bateria. Mas acho que o cerne da questão seria até mesmo, por exemplo, o cliente comum, a pessoa comum, ela vai deixar lá, ou o operador lá do Evitol vai deixar a sua bateria e o fornecedor vai pegar a bateria, vamos dizer assim, antiga, ou a que já terminou o seu ciclo, por assim dizer, e vai receber a nova. Mas, como estamos falando dessa parte que, Joselito, vou divergir um pouco de você, que você disse que não é um tema polêmico, ele é bastante crucial.
Esse profissional, essa empresa que pegou, né, ficou com a posse dessa bateria que já está com seu ciclo vencido, ou gasto, ou com problema, enfim, como é que ele, uma vez que ela não tenha mais recuperação, vamos dizer assim, considerando o pior dos casos, como vai ser o descarte dessa bateria? Ela é composta de materiais pesados, né? Materiais que ficam milhares, alguns milhões de anos na natureza sem que possa ser dissipado. Então, acho que esse é o grande ponto aí, se é que é cabível nesse novo modal de transporte aéreo, entendeu? Obrigado, Gama. Fragoso, você levantou a mão, depois desistiu, é isso? Não? Eu tenho até medo de abrir a boca. Fica à vontade, rapaz. Fica à vontade. Você sabe que eu me autodenomino engenheiro do apocalipse, né? Certo. Porque uma das minhas especialidades, além de ter atuado com projeto de aeronaves, mas eu acabei me dedicando muito com a questão de safety assessment, né? Então eu gosto muito de olhar as coisas quando elas não funcionam, né? Então eu sou mais observador. Eu ia comentar na realidade que eu estou quietinho aqui muito mais para observar, porque eu vou pontuando na mente alguns questionamentos do grupo e sempre pensando desse outro lado, né? Como aquilo não vai dar certo, né? E aí a gente encontra uma maneira de fazer dar certo. Mas com relação a essa questão das baterias, eu participei de vários grupos de debate, inclusive alguma coisa do DCEA, eles fazem também encontros, participei lá em Congonhas, e participei de alguns encontros também de fabricantes. O que acontece, na realidade, é que para o eVTOL, por questões de confiabilidade, as baterias elas serão consideradas inadequadas à operação do eVTOL a partir do momento que o limite de carregamento dela atinja 80%. Seria aquele antigo vício das baterias de celular, né? A hora que o carregamento máximo dela atingir essa faixa de 80%, 85%, ela já vai ser considerada descartável, tá? Para o eVTOL. O que a indústria está planejando é a adaptação dela para outros sistemas, outras tecnologias humanas, como, por exemplo, sistemas de ar-condicionado residencial, sistemas de ventilação, por exemplo, aqueles ventiladores de túneis, né? Então, a ideia é que você consiga não descartar, mas esticar a vida útil dela, que é muito curta, no meu entendimento, né, para o eVTOL, para outros utensílios, vamos dizer assim. Tá? Então, isso daí é um primeiro passo. Agora, eu vou ser muito honesto, como um bom cavaleiro do Apocalipse, eu não acredito em nada que se fala da palavra sustentabilidade. Tá? Por quê? Porque a gente vive num planeta que os recursos são finitos. E já vai fazer um bom tempo. Eu não ouço falar em local nenhum do planeta sobre controle de natalidade. Não existe planeta no universo que consiga sustentar a proliferação dessa bactéria humana consumidora assídua, diária, de tudo que é recurso. Então, esse papo de sustentabilidade, para mim, é conversa para boi dormir. Porque a partir do momento que você quebra o revestimento de um componente qualquer, né? E é obrigado a jogar fora o componente inteiro, o utensílio inteiro, porque não tem reparo hoje, que raio de sustentabilidade é essa? Uma indústria automobilística que fabrica um modelo de carro por ano, trocando a parte externa dele inteira, apesar da plataforma ser a mesma. Que raio de sustentabilidade? Eu, como engenheiro mecânico, eu sei que tem um molde plástico que faz aquele acabamento, um molde metálico que faz o chapeamento do carro, e todo ano você tem troca de modelo. Antigamente você reconhecia os carros porque a cada 5 anos, no máximo, mudava a cara do carro. Hoje não, hoje é todo ano. Então, para mim, eu não vejo nada na indústria que trate de sustentabilidade. Basta ver os cemitérios imensos de carros elétricos na Europa, principalmente em Paris,
onde a frota inteira quase foi trocada por carro elétrico, e hoje você tem imensos cemitérios de carros elétricos, né? Então, eu não consigo, assim, desculpa, meus neurônios não conseguem, assim, ficar nessa questão da sustentabilidade, tá? Porque o pessoal vai gastar mesmo, a tecnologia vai vir, vai, eu acredito que venha, e eu acredito que ela seja muito similar ao que aconteceu com o... Como é que chama aquele brinquedinho, aquela moto aquática lá? Esqueci o nome daquele trem lá. Jet ski. O Jet Plá Plá Plá. Esse trem mesmo aí. Eu acho que vai ser da mesma forma. Você vai chegar com o eVTOL, quem vai ter dinheiro para comprar isso? Ou é uma empresa de grande porte, que vai fazer uma pequena escala intermodal, eventualmente, tá? Conectando aeroporto a trem, aeroporto a metrô, aeroporto a aeroporto, como nós no Catarina, quando eu estava no Catarina, eu era gerente regulatório, e nós estávamos avaliando a questão de criar uma ponte aérea de eVTOL e ofertar isso para a IVE com relação a um tryout, né, fazer um teste de uma ponte aérea entre o Catarina e ali a região da Faria Lima, né? Agora, quem mais vai ter dinheiro para isso? Quem tem bastante poder aquisitivo. Então, aquele empresário que mora num condomínio de alto padrão, esse condomínio pode ser que ele tenha um vertiporto ali. Outra coisa que eu estou vendo também, os aeroportos não estão preocupados com a infraestrutura. Tem muito aeroporto falando que está se preocupando com a infraestrutura do vertiporto, mas a hora que você colocar isso no aeroporto, tem muito aeroporto que está colocando isso na área remota, e o cliente do eVTOL, ele não quer isso. Ele quer sair de onde quer que ele esteja, pegar o eVTOL e pousar no check-in, ou pousar já na rampa no finger. Ele não quer pousar numa remota para pegar uma van para ir para o embarque. É um conceito que eu não sei o que está acontecendo na cabeça pessoal, de infraestrutura. Esse é outro problema nosso. Com relação à viagem, eu conheci um carro agora, o GWM, não sei se vocês conhecem, é uma marca nova que chegou de carro elétrico. E eu fui visitar uma concessionária para entender o carro. A autonomia do carro é quase 600 quilômetros. Tá? Ele tem um carregamento rápido de 45 minutos. Você já muda todo o panorama aí que o Leandro estava comentando, né? 45 minutos. Né? E quase 600 quilômetros, 400 e poucos quilômetros era certo, né? Porque depende do modelo, tem um consumo diferente, tem uma bateria diferente. Mas o que me chamou a atenção foi a garantia da bateria. 8 anos a garantia. Eu acho que para um carro é bastante razoável. Só que para o carro não vai acontecer o que aconteceu com o eVTOL, né? O limite de confiabilidade em carregamento de 80%, 80%, 85%. O carro vai poder deteriorar mais, né? Mas eu acho que o que a indústria vai acabar tendo que fazer, e talvez seja até um bom negócio, é pensar em dispositivos residenciais, industriais, que possam operar com essas baterias residuais por algum tempo, até que elas realmente atinjam o final da vida útil. Eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Se você acoplar 2, 3 baterias de um eVTOL, né, com 85% de capacidade cada uma, isso daí com certeza consegue operar computador, ar-condicionado e algum sistema de uma lanchonete, de um comércio. Então isso eu já ouvi muito comentário na indústria da possibilidade de fazer isso, tá? Então eu acho que vai aparecer muita oportunidade nova de negócios também. Agora, eu vejo tecnicamente 2 caminhos. Ou o conceito de geração de carga em bateria vai mudar. Eu vi que o Elon Musk aí tem uns projetos meio malucos aí, novos aí, com relação a tipos de bateria e tecnologia.
Isso pode ser um fator importante, né? Ou então eles vão ter que bolar alguma coisa para consumir aquele material descartável de forma inteligente. Nem que aquilo vire tinta, vire pó para concretagem, alguma coisa aquilo vai ter que virar. Em relação às baterias, né, embora a gente continue falando muito de bateria de lítio e tal, as baterias elas têm sido cada vez menos só de lítio, né? Elas têm o que está acontecendo são complexos metálicos em que você reduz consideravelmente a importância do lítio na bateria e coloca outros metais que diminuem a capacidade oxidativa do lítio, né? Fazendo com que essa bateria então corra menor risco de explosão mesmo, né? De pegar fogo, porque o lítio, ao menor contato com agente oxidante, no caso o oxigênio do ar, aí, alguma coisa assim, a reação dele é violenta, a reação dele é muito energética, né? E aí ele faz realmente essa coisa de pegar fogo mesmo, né? Então nós já tivemos vários casos aí de carros elétricos, o cara parar no sinal e o carro dele tá pegando fogo. Então, mas hoje esses complexos metálicos estão ajudando muito, né? A questão de você diminuir a importância do lítio e incluindo outros metais e tal, aí você vai quebrando a importância do lítio, vai aumentando o tempo útil da bateria, né? Porque você vai colocando mais metais ou mais complexos que vão fazer essa parte de oxidação e gerar essa energia, aí formar DDP e tal, e aí isso está funcionando bem. A GWM, o pouco que eu estudei sobre ela e tal, é mais ou menos isso aí. Por isso que ela aumentou, né, o tempo de garantia da bateria dela. Ela conseguiu com isso aumentar e tal, e acredito que todo mundo vai seguir essa mesma linha aí. E eu acho que o eVTOL ele também vai trabalhar isso, embora a gente esteja falando de uma bateria que, né, eu nem sabia dessa informação, que com 80% de capacidade ela vai ser descartada. Eu não sabia disso. Mas são baterias que estão aumentando cada vez mais a capacidade. Então, assim, chegar nesses 80% vai demorar mais tempo, né? Vamos dizer assim. Só que, por outro lado, nós temos essa situação da sustentabilidade que vai se tornando cada vez mais insustentável, né? Como bem o nosso amigo falou, porque essa questão do resíduo ainda é uma questão muito complexa e vai depender justamente do quão lucrativo vai ser a gente poder pegar esse resíduo e trabalhar ele para mais alguma coisa, né? Então, assim, e a humanidade ainda não entendeu isso. A humanidade ainda não entendeu que lixo dá dinheiro e dá muito dinheiro, né? Que lixo, na verdade, é muita matéria-prima. Nós temos muita coisa de matéria-prima ali. Algumas partes industriais já entenderam, a própria indústria da limpeza, né? Quando a gente compra sei lá, um detergente às vezes mais barato e tal, a gente ali às vezes foi produzido com o resíduo de uma outra indústria, né? E aí por isso a própria vigilância sanitária nossa está começando a aceitar isso, né? Porque aí você transforma isso em sustentabilidade, né? Você dá um reciclo para esse material. Né? A indústria da limpeza trabalha bem isso, mas as demais indústrias, por exemplo, ainda têm uma certa dificuldade, um certo receio, né? Socialmente nós temos um certo receio, porque assim, se você chegar, sei lá, na gôndola do supermercado, né? Um supermercado de luxo, por exemplo, e você dizer para o cara que aquele detergente ali é mais barato, que aquele ali é um lixo de alguma indústria e tal, pode ser que o cara desista de comprar aquele detergente, né? Nós temos essa questão social também, né? Então, realmente, a sustentabilidade dessas baterias, elas vão entrar muito em debate ainda e vão levar alguns anos ainda para nós entendermos o quão lucrativo esse material é. Porque nós estamos falando de óxido de lítio, né, cara? Então, assim, dá para reciclar isso de uma maneira muito fácil, né? Estamos falando de óxido de césio, nós estamos falando do nióbio, né? Que são baterias que vão levando cada vez mais metais com um poder lucrativo muito alto, né? Assim, é difícil a gente entender, por exemplo, a gente que estudou um pouco mais essa questão da sustentabilidade e tal,
para a gente fica complicado entender por que a indústria continua descartando isso, né? Não entendeu ainda que isso é lucrativo e que fazer que esse ciclo é importante, lucrativo e vale muito a pena, né? Então, e aí continua essa coisa simplesmente do descarte e um certo preconceito social ao lixo, né? Então, assim, quando você chama de lixo, o cara então não quero mais tocar nisso e tal. Posso só Pode. complementar um ponto aí? Fragoso, levanta a mãozinha aí, vamos passar na vez aí, porque o Leandro já Não, pediu é só ali. para complementar então aí a fala, vai. porque senão vai mudar de assunto. Quando eu falei da sustentabilidade, não é só esse aspecto, tá? Mas também um aspecto do próprio projeto. Eu tenho visto muito equipamento sendo projetado, onde você não tem a previsão de materiais de reposição. Então, às vezes, você quebra ali uma borda de um notebook e você não tem reposição. Você tem que comprar um notebook inteiro, joga fora o seu e compra outro. Então, isso me preocupa ainda mais nos projetos. Não é só a questão da reciclagem, tá? Obrigado, Fragoso. Pois não, pode falar. Só para encerrar, então, concordo mais ainda com você. Nós estamos realmente nesse ponto, né, social no mundo, né? Não é uma questão só da América Latina em si, mas porque nós da América Latina nós temos realmente o hábito de jogar fora, de se livrar né? O lixo para a gente é um se livrar, né? Por isso que a gente joga tanto material no mar, tanto material no terreno baldio e tal, porque o objetivo é se livrar daquilo ali, né? Assim, de forma social mesmo, nós temos essa coisa muito enraizada na gente. Só que a indústria mundial ela caminhou precisamente para isso, né? Porque hoje realmente, né? Dependendo do que o seu celular dê problema, você tem que jogar ele fora literalmente. Você não consegue consertar, fica mais barato você comprar um novo do que consertar aquele antigo, né? E a gente precisa realmente entender se o eVTOL também não vai, quer dizer, provavelmente vai caminhar para isso. Né? Eu vou encerrar a fala só para não, porque quando eu falo de sustentabilidade eu gosto de falar muito e tal, então eu vou encerrar isso. Tá bom, obrigado. Eu volto, qualquer coisa eu levanto a mão de novo. Tá certo. Leandro, segura um minuto teu raciocínio aí, eu queria fazer 2 considerações. Sobre esse aspecto de sustentabilidade, o que eu tenho visto é o seguinte, e aí eu não vou voltar mais nesse ponto não, então eu vou dar a palavra para o Leandro lá, e vou fazer uma pergunta aqui para o Romildo de imediato. Sobre a questão de sustentabilidade, parece-me, não tenho certeza, que eles ficam assim, ó, tem um problema de emissão de CO2, tem um problema de emissão de gás de efeito estufa, sabe? Eles ficam levando para esse lado, entendeu? E quando você traz uma solução, que é o ponto aqui que a gente está chegando, né? Que é a solução sustentável, ele inverte, sabe? Reverte, sei lá o nome, faz um inferno no assunto, entendeu? Aí você veja, todo mundo aqui trouxe soluções, entendeu? Então, de fato, o eVTOL, ele está sim trazendo uma solução sustentável. Entendeu? Mas tem um problema disso, tem um problema daquilo. Não, meu amigo, vai ter soluções mais à frente. Eu acho que não é um empecilho, entendeu? Essa parte do impacto ambiental. Leandro, vou abrir a palavra para você, mas eu já queria deixar a pergunta para o Romildo. Romildo, eu só queria te fazer uma pergunta, que aproveitando aqui que o tempo é curto. Você acha que a gente poderia inserir lá no curso, já nesse ano, curso da gente lá de perito, alguma coisa sobre o eVTOL, cara? Aí vou te dar um minuto para tu responder, tá? Mas, Leandro, a palavra tá contigo. Faz o Romildo primeiro, eu faço depois. Tá. Então tá bom. Depois que o Leandro veio tomar cerveja comigo aqui em Santos, ele foi gentil pra caramba, rapaz. Tô esperando outra, viu, Leandro? Viu, Joselito? Mas podemos sim. A verdade é que a gente não tem mágica, né? A gente tem o estudo e a discussão, como a gente está fazendo aqui agora. Mas é um ponto interessante e já vamos colocar uma aula, pelo menos lá no nosso curso, né, de perícia de acidente aeronáutico, vamos colocar uma aula sobre eVTOL, né? Sobre parte da necessidade de gerenciamento de risco, essa parte estrutural toda, né? Deixando um pouco de lado a parte de sustentabilidade, que é ampla, né? E foge um pouco da área de segurança de voo, de perícia, mas é um tema interessante, vamos colocar assim um assunto para ser discutido no curso aí de abril, tá?
Inclusive, a inscrição continua aberta lá, tá, pessoal? Ok, obrigado. Leandro, por favor. Maravilha, eu vou tentar ser rápido e sucinto, né? Bateria. Bom, a gente tem o 777, que a gente teve o escândalo da bateria que explodia, lítio-íon. E qual que foi a solução? Aumentaram a refrigeração lá em cima, 50 graus negativo, mais ou menos por aí, né? Porque a temperatura lá em cima é variável, né? Então a média é mais ou menos 50 graus negativo. Continua explodindo. Qual foi a solução? Fizeram uma blindagem para conter a explosão e o vazamento de fluidos, de ácidos e essas coisas, para ficar nesse compartimento. Essa foi a solução do problema. Agora, e o eVTOL que vai voar aqui embaixo? 30 graus, 38 graus, dependendo da região que estiver voando. Qual vai ser a solução? O que eles vão fazer para solucionar? Vão colocar uma bateria refrigerada à água? Vão colocar o combustível para sair do tanque de combustível, para passar pela bateria, esquentar o combustível para esfriar a bateria, e esse combustível aí sim vai ser queimado para dar propulsão para a aeronave? Então, tem muita coisa ainda que precisa madurar no eVTOL, né? E esses problemas são normais, são comuns de toda nova tecnologia e vão ser aprimorados com o tempo, né? Então, isso aí é um negócio que parece que não é controverso, mas é extremamente controverso, né? E o lixo da bateria, quando ela chega no ponto de não mais ser usável, vai colocar para quê? Para carro? Vai colocar numa motocicleta, por exemplo, né? Que tem os 80% aí que o nosso engenheiro do Apocalipse falou, o Fragoso, né? Então, que destino que vamos dar para essa bateria que chegar a 80% de vida útil não pode mais voar? Vamos colocar no carro? Vamos colocar numa bicicleta? Vamos colocar numa motocicleta? Então tem muita coisa ainda a ser estudada, pensada. Temos uma tecnologia muito boa, né? Temos pessoas extremamente capacitadas para resolver esses problemas, né? Então, eu gosto de colocar essas coisas que as pessoas não costumam falar. Eu gosto de colocar lenha na fogueira, essa é a verdade. Eu gosto de colocar lenha na fogueira, né? Então, fazendo mais um parênteses, e a qualificação da pessoa? Pô, fui na CAI hoje, pegar um comandante que veio da Avianca fazer reciclagem aqui no Brasil, que foi o melhor lugar que eles encontraram para fazer reciclagem, né? Reciclagem a cada 6 meses. Como é que vai ser a reciclagem de quem estará dentro do eVTOL? Porque por mais que tenhamos a tecnologia do voo automático, em algum momento aquilo vai ter que dar problema e um ser humano vai ter que interagir, né? E a preparação dessa pessoa, que tipo de carteira que vai ter, né? Então ainda tem muita coisa a ser estudada, né? Soluções existem, mas ainda tem muita coisa a ser estudada, né? Igual, por exemplo, eu falei do Fiat 147 que a Embraer desenvolveu. Tô caçando aqui na internet até agora, mas o Brasil não tem memória, não tô conseguindo encontrar. Eu vou entrar em contato com o pessoal que eu conheço para trazer essa informação, vou colocar lá no grupo, né? Ideia maravilhosa, você decola da Marginal Tietê, pousa lá na Avenida Brasil, faz um percurso pequeno terrestre, economia de tempo é maravilhosa, a ideia é maravilhosa, mas não vingou. Por que não vingou? Ficou caro, né? A indústria que fabrica e dá as informações, ela está pensando no quê? No nosso bem-estar, na nossa mobilidade, no nosso tempo ou no lucro, né? Aí eu volto de novo no exemplo do 777. O problema está lá, continua. Deram uma solução, está explodindo, né? A bateria continua explodindo, mas está lá, blindada, funcionando. O que eles fazem com essa bateria depois, né? E o lítio, se você jogar água, por exemplo, na hora que dá um incêndio, a gente não quer que ocorra, mas acontece. Você joga água, o lítio reage com a água. Aí piora o incêndio. Então ainda tem muita coisa a ser melhorada, né? E as pessoas e as empresas que estão trabalhando com isso têm que encontrar uma solução. Vai ter muito mais coisa do que eu falei, do que nós todos falamos, né? Então eu vou encerrar por aqui. Obrigado, Leandro.
nós estamos conseguindo fazer uma dinâmica, digamos assim, com a marcha reduzida, até porque o tema exige, né? Todo mundo está querendo falar um pouquinho, alguns aprofundam mais, outros também seguram mais o tempo aí de fala. Eu acho que tá bom da gente dar uma parada hoje, tá certo? A não ser que vocês queiram seguir, porque daqui a 15 minutinhos, 10 minutos, deve a gente precisar de fazer um outro link, de acordo com o Ramon. Então eu queria fazer o seguinte, ó, dá para a gente agora finalizar esse debate, assim, cada um fazendo uma consideração de 2 minutos do que a gente falou hoje. Não seria interessante? O que é que você acha, Romildo, Gama, o pessoal que está aí? Sim, eu acho que podemos cada um falar um minutinho aí, só para um minuto mesmo, só para encerrar. Acho que um minutinho, tá? Porque a gente tem 10 minutos. Eu acho que ninguém vai querer mais passar para a próxima hora, que aí avançaria muito, né? Todo mundo tá. Então vocês vão levantando a mão aí, na medida que forem aparecendo ali, eu vou falando, tá certo? Leandro, teu número da primeira. Fala aí, Leandro. 1 minuto. Leandro? Pronto. Tive dificuldade de desbloquear, que deu uma travadinha no telefone. Se a gente pode fazer ou não, aí você já responde se a gente pode fazer ou não o segundo debate, tá? Abriu para o segundo debate, mais na frente. Tô dentro pro segundo debate. Eu acho que essa tecnologia é maravilhosa. A pergunta que vai pairar até onde vale a pena pro consumidor final, quem que é o público-alvo, né? Qual que são os objetivos das empresas que estão fazendo isso? Vão se dedicar, de fato, à mobilidade, ao greening, que eles chamam, né? Ao meio ambiente, né? Que eles vão priorizar, né? Então, isso aí vai ser uma dúvida que a gente vai só ter a resposta quando de fato acontecer, né? Então, tem tudo para dar certo, a ideia é maravilhosa. A gente não pode esquecer nunca que o papel aceita tudo, mas a vida real funciona de outra maneira. Obrigado. Romildo, doutor Romildo Moreira, com a palavra. Concordo plenamente aí com as palavras do Leandro. E eu acho que a tecnologia vai vingar, mas com restrições. Não vai ser todo mundo com eVTOL na sua garagem, não. Vai ser através das empresas, como o Uber, como o 99, como funcionou hoje os táxis aéreos. Vai ter as empresas de eVTOL, que vai fazer trajetos fixos já, né? Não é voando para qualquer lugar, são trajetos fixos, e como é uma empresa, ela vai conseguir absorver o custo disso. Treinar pilotos, manter infraestrutura, né, de helipontos aí elétricos, né, dê o nome que quiser aí, prefiro chamar ele ponto elétrico mesmo, e vai ter os pilotos realmente treinados, tem que ser certificado, vai acabar que o custo vai se aproximar muito de um helicóptero, essa é a verdade, tá? Vai ter que ter piloto qualificado, vai ter que ter equipamento bom, vai ter que ter heliponto elétrico com grande infraestrutura, vai ter que ter todo um processo, um sistema de troca de bateria, vai ter que ter gerenciamento de risco, que é minha área também, então eu estou até pensando que todo voo desse vai ter que ter um gerenciamento de risco, como exige-se para o drone hoje, né? Os drones maiores têm que ter um gerenciamento de risco, tem que ter homologação de piloto. E o eVTOL vai correr para essa linha, vai acabar se aproximando ali do preço dos helicópteros mais populares. Vai ser usado também pelas forças de segurança, como eu falei. Agora, pela população em geral, cada um tendo um drone aí na sua garagem, voando para onde quer, não vai ser assim. E a análise tem que ser dentro do drone e fora do drone. Dentro do eVTOL, né, e fora do eVTOL. Dentro, esse problema de bateria, problema de autonomia, problema de piloto. E fora, que seria sustentabilidade, infraestrutura, tráfego aéreo, regulação. É isso. Obrigado, Romildo. O próximo é o Gama, né? O Ramon, não se esquece de fazer para a gente fazer um agendamento, tá, do próximo evento. Gama. Ok. Então, pessoal, concordando aí com todos aí, foi de suma valia essa reunião aí, esse primeiro momento nosso aí.
seria salutar que todos pudessem, nessa próxima reunião, já respondendo a pergunta lá que o presidente fez aí, Joselito, concordo com o segundo momento aí da reunião, e seria ímpar, né? Seria um momento aqui em que todos pudessem participar, porque eu acredito que esse já foi uma quebra de gelo, esse primeiro momento. Todos já puderam se conhecer um pouco mais, né? Ver não vou dizer a expertise de cada um, mas aonde cada um de nós está com um foco, né? Como você colocou bem, a própria Abravol, que trabalha com perícia em ocorrência aeronáutica, tem seus elementos individuais, cada um com expertise na sua área, que fazem o todo. E esse é o objetivo hoje da Abravol. Como bem a Kelly colocou, né? A Abravol, né, atuando de forma assim, não só no Brasil, América Latina, quem sabe no mundo, ninguém está falando ainda em perícia. Então, olha quanta gente aqui levantou vários assuntos que cabem muito bem dentro da perícia no Evitol, né? Então, seria salutar que todos pudessem, nesse segundo momento, estarmos juntos aqui, e com certeza só vem agregar. Serão insumos que lá na frente, com certeza, vão subsidiar todo um processo decisório. Só isso aí. Obrigado. Obrigado, Gama, pela consideração também. O Verdani Perfumes e Cosméticos, é isso? Isso aí. Celso, vai lá, cara. Ou então o cara que estava dormindo também pode ser. No início, estava dormindo no início. Tá com a palavra. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí por participar do evento. Eu estou aprendendo bastante, cara. Eu acho que o mercado, o Evitol, é bem como o nosso amigo falou, eu acho que não vai ser um mercado para todo mundo mesmo, principalmente nesse início dele. Mas que, assim, eu estou muito interessado, né? Eu converso muito com o Augusto e tal. Eu estou muito interessado nesse mercado, porque assim, hoje eu já forneço matéria-prima e material, né, de limpeza também, de manutenção, para algumas empresas, né? E eu acho que esse mercado, quando ele abrir, ele vai precisar de uma exclusividade de material, exclusividade de algumas matérias-primas e tal, né? E aí, cada vez que eu participo de um evento desse aí, vai surgindo uma nova ideia de uma nova possibilidade, sabe? Então, assim, tô aprendendo bastante aí com vocês, tá? Obrigado aí por eu poder participar aí, obrigado a todos. Obrigado, Celso. Mais alguém está querendo falar, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu perdi a fila. O Augusto. Rapidinho, Augusto, ainda tem mais um ali. Rapidinho. Ô, pessoal, tudo bem? Olha só dando mais aquele complemento do Evitol, nós estamos o Célio, nós temos o Albert que está aí presente também, nós temos um grupo, né? Nós temos um grupo focado hoje na mobilidade urbana, mas focado para o turismo. Então, nós já temos um projeto, nós já desenvolvemos, escrevemos alguma coisa. Então, desde 2023, né, quando o pessoal foi a primeira vez, o pessoal falou, vocês são malucos, aquele negócio todo. Então, a gente está caminhando devagarzinho aí, o Célio está acompanhando a gente. É uma forma hoje em que a gente vai tentar fazer mobilizar esse ecossistema, né? O Evitol é isso, é você fazer com que o ecossistema se instale, use o Evitol como princípio, né? Para gerar várias, desde a bicicleta elétrica, desde o carro elétrico, desde do distribuidor de matéria-prima. Então, acho que o Evitol é só um grande chamado para isso. Então, é com foco nesse que a gente está, que o pessoal do nosso grupo aí de Evitol focado para o turismo está trabalhando. Tá bom? Fica o recado aí. Com certeza estaremos na próxima aí. E o Marco não esteve hoje aí, deve ter tido algum problema. O Marco também é uma pessoa maravilhosa. Aí sim a gente ia ter umas 4 horas aí só com as explicações dele sobre a parte dinâmica do Evitol. Falou, um abraço aí, boa noite. Albert, palavra. Ô, pessoal, boa noite a todos. Queria parabenizar aí o evento brilhante, Joseli, doutor Rômulo aí, saudade dos senhores. Muito bom aqui a iniciativa aí, a Bravol, né, para estar de parabéns, os cursos são excelentes. Eu queria só também deixar aqui que a questão da sustentabilidade, né? Queria dizer que as baterias de lítio, elas são totalmente recicladas, né? E seu invólucro também são reciclados. Então, se levar para esse lado,
fica tudo tranquilo. Queria dizer também que hoje o que a gente tem de certo aqui no Brasil, né, no nosso país, em outros países como Estados Unidos, Canadá, já tem eVTOL aí já habilitado para voar com as pessoas, né? Hoje no Brasil, ano passado, a ANAC emitiu o RBAC-E 94, que fala, né, desses aparelhos não tripulados, né? E eu acho que hoje o que a gente tinha que, de repente, aí os senhores da Bravo, né, que eles são mais especializados na questão da prevenção, de repente, em protocolos, em condutas, né, para esse tipo de operação, que hoje no Brasil, o que está autorizado no Brasil é a recreação, né? Como o Augusto bem falou aí, a gente já está nessa batalha aí, mas só queria deixar isso registrado aí para o pessoal, já de repente trabalhar nessa situação de protocolos de embarque, de desembarque, né? Segurança de tripulantes, segurança das pessoas que vão fazer, e a questão da bateria também, tem ideias, né? Eu tive dando uma estudada aqui, ideias, a gente sabe que a bateria ela é compartimentada, geralmente as baterias têm de 8 a 12 elementos, se não falha a memória, elas poderiam ser desmembradas, né? E eu não vou falar mais não, está acabando meu tempo aqui, mas muito obrigado aí, tá? E eu estou aqui à disposição de todos. Romildo, faz as considerações finais aí, por favor. Ramon, lembra de fazer a enquete lá no grupo, tá? Da próxima data que a gente vai fazer o próximo debate. Lembrando que vai ser falando sobre privatização, vai ser o rolo. Vai, o Romildo. Queria agradecer a participação de todos, uma reunião de alto nível, informações importantíssimas realmente, né? A Bravo tem trabalhado, tem participado junto à comunidade aeronáutica, né, e de mobilidade no geral, tentando trazer novos recursos de segurança, né, gerenciamento de risco e treinamento também, preparando, né? Quem vai preparar, por exemplo, esse pessoal que vai ser piloto? Como é que vai ser esse curso? Quais vão ser as matérias? A mesma de um piloto? Aí começa a encarecer, E a certificação? Vai ter que ter certificado médico igual outro? Então, tudo isso são coisas que envolvem a segurança, né, do voo. E são coisas que a Bravo se preocupa demais. A reunião foi muito boa. Agradecer aí o Joselito, nosso presidente, sempre fazendo um bom trabalho. Não vou falar os nomes, que são muitos aqui, né, para não deixar ninguém de fora. Lembrando que o nosso curso de perícia em acidente aeronáutico vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, em São Paulo, ali ao lado do Campo de Marte. Inscrições estão abertas lá no Simpla. É um curso de alto nível, de excelência. Tem alunos nossos, inclusive aqui, na reunião, outros alunos nossos conseguiram, né, colocação em empresas aéreas, e a gente fica muito feliz com isso. Esperamos, né, quem por acaso tenha desejo lá no nosso curso de perícia em acidente aeronáutico. Obrigado, Romildo. Boa noite a todos e vamos descansar um pouquinho.